Irmãos, abramos nossas Bíblias. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículos 16 a 25. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículos 16 a 25, diz assim a palavra de Deus: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos no terceiro domingo do Advento, tempo de celebração a Deus, gratidão a Deus pelo cumprimento da promessa de ter mandado o seu Filho para nos salvar. A essência desse período, meus amados irmãos, a essência do Natal, ela extrapola as convenções humanas, é muito mais do que um dia em que cantamos hinos, que celebramos, que falamos dessas coisas. Nós não podemos desconsiderar a abrangência do Natal, o significado muito mais amplo que muitas vezes nós destacamos. Calvino, sempre trazendo luz, ou ampliando nossa perspectiva sobre o assunto, ele diz o seguinte: esta é a permuta que, em sua bondade infinita, ele quis fazer conosco. Recebeu nossa pobreza e nos transferiu suas riquezas. Levou sobre si a nossa fraqueza e nos fortaleceu com seu poder. Assumiu a nossa mortalidade e fez nossa a sua imortalidade. Desceu à terra e abriu o caminho para o céu, fez-se filho do homem e nos fez filhos de Deus. Amados irmãos, o Natal não começou em Belém. O Natal não começou em Belém. O Natal não começou na anunciação do anjo Gabriel feito à jovem Maria. O Natal tampouco começou com a profecia feita pelo profeta Isaías, profecia também registrada nesse Evangelho de Mateus, profecia que foi feita 7 séculos antes da noite feliz de Belém, mas o Natal não começou com o profeta Isaías. O Natal não começou no Jardim do Éden. Ainda que lá no jardim, após a queda, Deus, ele se dirigiu à serpente
E disse para ela: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa passagem de Gênesis, ela foi denominada pelos pais da igreja, pelos intérpretes, pelos teólogos da igreja cristã, como proto-evangelho, primeiro evangelho, o evangelho da promessa, a primeira anunciação da vinda de Cristo, do Messias, do Redentor. Apesar disso, o Natal, irmãos, não começou no Éden. O Natal não começou no Éden. O Natal, amados irmãos, nasceu na eternidade. O plano do Natal nasceu na eternidade. A essência do Natal nasceu no coração do Deus Trino. Às vezes, nessa época de Natal, nós vemos algumas discussões, nós vemos alguns conflitos de pessoas que ficam discutindo quando Jesus realmente nasceu, qual foi a época do Natal, será que Jesus teria mesmo nascido no inverno do Oriente? Qual a melhor data para comemorar o Natal? Irmãos, pouco importa a data. Pouco importa a data. O Natal nasceu no coração de Deus na eternidade. Deus amou o seu povo, já havia decidido que enviaria o seu Filho para redimir o seu povo muito antes da fundação do mundo, como afirma João no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. A essência do Natal, portanto, vai muito além da primeira cena, dessa cena do presépio que tanto enfatizamos, que tanto destacamos nessa época. Na verdade, se nós quisermos ampliar, se nós quisermos mergulhar na essência, no significado do Natal, nós precisamos ir além do presépio. Nós precisamos ir além do presépio naquilo que está registrado a respeito dos primeiros participantes do primeiro Natal. Nós precisamos incluir mais pessoas nessa cena natalina, para que essa cena faça sentido em toda a sua plenitude, com relação ao significado, com relação à essência do Natal. Nós temos que recuar na história, nós temos que voltar um pouco, recuar pelo menos, como nós lemos aqui na genealogia de Jesus, pelo menos até Abraão. Se os irmãos observarem, nesse primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, os irmãos vão encontrar a genealogia de Jesus Cristo. E ele começa, então, a destacar aqueles participantes, aqueles da família de Davi, aquela família da qual viria o Redentor, da qual veio o Redentor. Mas quem são essas pessoas? Quais são as pessoas que foram mencionadas nessa genealogia de Jesus? Quem são essas pessoas que entraram, que fizeram parte desse plano eterno, esse plano feito na eternidade? Quando nós olhamos para a genealogia de Jesus, nós não lemos toda a genealogia, nós lemos a parte final dela, mas quando nós lemos a genealogia de Jesus, nela estão, por exemplo, Judá, Tamar, Raabe, está Salomão, que foi gerado por Davi com a mulher de Urias, os irmãos conhecem bem essa história. O plano eterno, o plano perfeito de Deus, que foi registrado pelo Espírito Santo, e nesse plano Deus inseriu aqui, irmãos, pessoas imperfeitas, pessoas pecadoras,
gente que falhava, gente que, pelos critérios de uma seleção biográfica, talvez não estivessem mencionados aqui se não fosse a inspiração do Espírito Santo. Na genealogia de Jesus está, por exemplo, Acás, rei terrível, rei idólatra, que, segundo o que está registrado a respeito dele, ele fez com que embaixo de cada árvore de Israel houvesse um altar para os deuses estrangeiros, e ali fossem oferecidos sacrifícios àqueles ídolos. Não poderia Deus ter escolhido gente um pouquinho melhor do que estas pessoas mencionadas na genealogia de Jesus? Qual o sentido de mencionar pessoas com biografias, no mínimo, tão complicadas como estas que são mencionadas? Qual é o sentido disso, irmãos? Qual é o sentido disso? Irineu, um dos pais da igreja, refletindo acerca do Natal, acerca da encarnação, ele escreveu o seguinte: o que não é assumido não é redimido. O que não é assumido não é redimido. Então, o ministro presbiteriano escocês, Edward Irving, ele, considerando essa afirmação de Irineu, ele diz o seguinte: se Cristo não tivesse assumido a natureza humana a este ponto, ele não teria sido um com a humanidade e não poderia ter sido tentado. Ele também não poderia ter curado, reconciliado e redimido o seu povo. Amados irmãos, a história do Natal é a história de Deus que entra na vida dos seres humanos. O Natal é a história de Deus que vem para resgatar o seu povo dos pecados deles. É a história da luz que brilha nas trevas. O Natal, irmãos, revela o projeto que Deus se propusera a si mesmo: buscar e salvar o que havia se perdido. Deus, amados irmãos, em Cristo, penetrou na fragilidade da criatura. O Filho se fez homem para que os homens se fizessem filhos. E Deus, em Cristo Jesus, vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro e nos acha abatidos, tristes, solitários, pecadores. E então transforma todas estas atitudes e sentimentos e nos regenera e nos faz novas criaturas. O Natal, amados irmãos, não é uma lição de moral, não é um período para movimentar o comércio, mas é o relato da redenção divina em ação, como Deus entra no palco da humanidade, da história, como Deus age usando pessoas que são pecadoras, mas fazem parte do plano eterno do nosso Deus. Deus redime o seu povo. Portanto, irmãos, nesse plano eterno do Natal está uma história real. Não é um conto de fadas, não é uma idealização a respeito de pessoas, de personagens da história humana, mas nesse plano eterno de Deus, no âmago, na sua essência, nós encontramos um nome: Jesus. Jesus. Esse é o nome que está no coração do Natal, irmãos. No centro da nossa adoração, o significado maior do Natal, esta genealogia que se estende desde os primórdios da humanidade, tem como objetivo destacar Jesus, o Messias, o Cristo,
o nosso Redentor. O anjo disse a José a respeito de Maria, como vemos no versículo 21, ele dará à luz um filho e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Deus conduziu o seu plano eterno de salvação antes da fundação do mundo. Deus inspirou ao longo dos séculos os profetas, para que esses profetas mantivessem viva a chama da esperança, a expectativa da chegada do Redentor. Deus, ele move as estrelas, para que as estrelas guiassem os magos até aquele lugar onde Jesus havia nascido. Deus, ele move as mãos dos imperadores, como moveu a mão de César Augusto, para que ele assinasse um decreto, para que todo o povo passasse por um recenseamento, e isso fez com que José e Maria se dirigissem a Belém para responderem a esta ordem do imperador. Portanto, o Natal, este plano feito na eternidade, da soberana vontade de Deus, controlando todas as circunstâncias da história, no centro de todos os acontecimentos está Jesus. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu que na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, na noite de Belém, em um ponto geográfico definido, em uma situação histórica real. O amor de Deus tomou forma, o amor de Deus tomou forma, a graça de Deus tornou-se carne. Para nós entendermos melhor o que significa esta plenitude do tempo, nós podemos recorrer a Flávio Joséfo, historiador dos judeus, que no seu livro intitulado Antiguidades Judaicas, ele conta a respeito da expectativa, da esperança, da espera dos judeus no período que antecedeu a vinda de Jesus. Ele fala que a maior preocupação naquele período era esperar por alguém que os libertassem de toda sorte de dominação estrangeira, de tal modo que eles pudessem servir a Deus, de tal modo que eles pudessem servir tão somente a Deus. O clima era de espera, o clima era de expectativa. É por isso que João Batista, quando começa a pregar no deserto, as pessoas vinham até ele e perguntavam se ele era o Cristo, se ele era o Messias, se ele era o cumprimento da promessa. E é nesse contexto que o anjo diz para José a respeito de Maria: ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amados irmãos, nesse plano eterno de Deus, é destacado o nascimento de Jesus, do Messias, tão ansiosamente esperado, aguardado pelos judeus por séculos e séculos. Mas o Cristo, mas o Messias, ele não veio apenas para libertar os judeus da dominação estrangeira. O Messias não veio libertar seu povo da dominação política tão somente, mas ele veio para salvar o seu povo dos pecados. Veio para libertar a mim e você dos nossos pecados.
O reverendo Hermes Maia Costa, ele diz o seguinte: a vinda de Jesus Cristo e todos os seus atos foram norteados por sua obediência ao Pai e pela consciência de que era necessário assim fazê-lo, tendo sempre como meta glorificar a Deus e salvar o seu povo. Esta é a missão de Jesus. Este é o significado de Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque pecado, irmãos, é cegueira espiritual. Pecado é morte nos seus delitos, é escuridão. Pecado é falta de amor a você mesmo, ao seu próximo e especialmente a Deus. Talvez você não tivesse pensado nesta outra forma de ver o Natal, como nós estamos enfatizando agora. Talvez você não goste dessa ênfase que estamos dando agora com relação ao Natal, destacando essa questão do pecado. Mas o pecado é algo terrível. O pecado, irmãos, ele enfia o prego na mão do Redentor. Ele empurra a coroa de espinhos na cabeça do Redentor. E o pecado afirma: eu vou fazer o que eu quero, não importa quem Deus é. Um puritano chamado John Bunyan, ele disse que o pecado é um atrevimento para com a justiça divina. O pecado é a violação da misericórdia divina. O pecado é a zombaria da paciência divina. O pecado é o desprezo do seu poder, é o desacato do seu amor. Outro puritano, Thomas Goodwin, ele diz o seguinte: o pecado é chamado veneno e os pecadores serpentes. O pecado é chamado mau cheiro das sepulturas e os pecadores chamados sepulcros caiados. Nos primeiros versos do Salmo 12, o salmista, ele apavorado, irmãos, diante da atitude desafiadora dos homens, ele diz: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Você só vai entender porque o Verbo se fez carne. Se você entender quão terrível é o pecado. Por isso, irmãos, é que o mundo celebra o Natal, esquecendo-se dessas coisas. É por isso que o mundo celebra o Natal com bebedeiras, com presentes, com coisas que tragam significado. É por isso que o mundo entra nesse círculo vicioso, sem sentido algum, porque não atentam para essas verdades que são destacadas na palavra de Deus. O pecado saiu do vocabulário da humanidade. O pecado saiu das escolas. O vocabulário saiu das escolas, saiu até de determinadas igrejas. E estas coisas são escondidas
inclusive quando nós celebramos o Natal. Se você não entende isso, você não vai entender a razão de Cristo ter vindo ao mundo. A beleza do Natal é Cristo vir ao mundo. Para quê, irmãos? Para salvar os pecadores. E quem pode entender a beleza do Natal sem entender a feiura dele? Quem pode entender a pureza do Natal sem entender esse lado desaforado dele? Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Quando nós olhamos para esse plano eterno, esse plano feito na eternidade, nós encontramos um nome, nós encontramos uma pessoa, Jesus. Jesus. Quando nós olhamos para esse nome, para esta pessoa, para a sua missão, nós encontramos o anúncio que a sua missão é a salvação do seu povo. Mas, amados irmãos, não basta apenas ter uma ideia sobre esse plano grandioso. Não basta apenas reconhecer que estamos vivendo numa época diferente, onde a gentileza, a bondade, os shoppings ficam aflorados. É preciso recebê-lo. É preciso crer nele. É preciso, pela fé, tornar-se filho de Deus, seguindo a Jesus, entregando a sua vida a Jesus. Quando nós nos perguntamos sobre esse plano eterno, feito na eternidade de Deus, rasgar os céus e descer à terra, encarnar-se humildemente, esse plano conduzido por Deus, usando pessoas imperfeitas, usando pessoas pecadoras, e ao mergulhar nesse plano, nós encontramos o nome, Jesus. Esse é o nome que nós devemos destacar nesse período, irmãos. É nele que nós encontramos a salvação, encontramos luz, encontramos esperança, encontramos paz, encontramos amor. Como igreja de Deus, nós devemos restaurar o verdadeiro sentido do Natal, falar do amor que levou Jesus a deixar o esplendor da sua glória, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se homem, assumiu a cruz e levou sobre si as nossas enfermidades. É esse o sentido do Natal que precisa ser restaurado no nosso meio e aquecer profundamente os nossos corações. Como igreja de Deus, nós precisamos proclamar que a promessa se cumpriu. Um menino nos nasceu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor e Salvador. Como igreja de Deus, nós entendemos e declaramos que Jesus Cristo é a verdadeira razão do Natal, é a única esperança para a humanidade. E para você que não entendia o Natal como esse plano eterno, você que não entende ou não entendia o verdadeiro significado do Natal, você pode falar:
com Deus agora mesmo, através de Cristo, através desse Redentor, através desse Senhor. Se você o fizer com fé, se você o fizer com fé e com o sincero desejo de ter uma experiência real com Ele, sua vida será transformada. Só assim você poderá ter um feliz Natal. Só assim, só dessa forma você terá um feliz Natal, pois dessa forma o nascimento de Jesus fará diferença para a sua vida, como fez para mim, como fez para milhares de pessoas. Não passe, portanto, este Natal sem encontrar-se com Deus revelado em Jesus. Ele veio ao mundo por amor, para que você conhecesse o verdadeiro amor, para que você fosse salvo dos seus pecados. Que Deus, pois, nos abençoe, irmãos. Amém.